Pessoal, vamos continuar então. Nós paramos aqui no artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó. Analisamos o artigo 15, 16, 17, 18, lá que está presente no seu edital. E agora vamos dar sequência analisando do 53 ao 59. Ele fala assim: a criança e o adolescente têm direito à educação. Então, aqui vai começar a tratar sobre os direitos à educação, sobre as questões ligadas à educação. Fique atento, porque eu acho que é essa parte que mais pode cair na sua prova, porque ela se comunica muito com o que a gente já estudou sobre a Constituição, sobre aqueles artigos da Constituição que fala da educação. Aqui muita coisa se repete, muita coisa se aprimora. Então, quando tem leis que falam sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto, as questões de prova gostam de cobrar isso daí. E como nós estamos estudando por lei seca, né, o que cai na lei seca, a probabilidade de cair é enorme. Então vamos lá. Está falando sobre o direito à educação. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação profissional, qualificação para o trabalho. Lembra que lá na Constituição falou isso, né? Sobre a educação, ela é voltada para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Qual que é a primeira pegadinha que podia acontecer lá que eu te falei? Ele pode vir e falar que a educação é para o trabalho, só para o trabalho. Não, não é só para o trabalho, é para o exercício da cidadania também. Assegurando-lhes, aí vamos ver. Igualdade de condições e no acesso e na permanência. A gente falou disso lá na Constituição. Ou seja, a educação ela tem que ser dada de forma igual no que tange a acesso e permanência. Eu tenho que dar acesso igualitário para todas as crianças e adolescentes à educação e tenho que dar condições para que essa criança permaneça na escola. E isso lá na Constituição apareceu, aqui aparece de novo. Basicamente, aqui repete o que está lá na Constituição, né? Direito a ser respeitado. Isso aqui não está lá não está lá na Constituição de maneira expressa dessa forma, tá? De outra forma. Mas fala lá, ó, ser respeitado por seus educadores, os professores, os educadores, os agentes, a tia da merenda, a tia da limpeza, o tio da limpeza, o tio da merenda. Eles precisam respeitar os educandos, os alunos. Tem que ter respeito. E a gente já falou de respeito na aula passada, né? O que é o respeito lá? O que abrange o respeito? Dignidade física, integridade física, psíquica e moral. Eu fico repetindo que é para você gravar e não errar por bobagem na prova. Eu vou ficar repetindo várias coisas que são muito importantes para que você não erre. Aí vamos lá. 3. Direito de contestar critérios avaliativos. Aí você fala, meu Deus, o estudante pode então contestar o professor lá da maneira como ele está avaliando. Não só pode, deve. Lembra que a gestão da escola ela é uma gestão democrática, né? Pais, comunidade, inclusive os alunos. Agora, é claro, esse contestar tem que ser um contestar dentro da urbanidade, dentro do limite do respeito. Não é porque o aluno não gostou da prova do professor que ele pode, ele vai chorar, ele vai espernear. Se ele tem razão ou não, é outra coisa, que vai ser avaliado, que vai ser ponderado. Nós vivemos numa democracia. O professor não pode ser um ditador na sala. O professor vai impor a sua maneira de avaliar com bom senso, com critérios técnicos, né? Com critérios pedagógicos. E o aluno ele pode, é claro que o aluno geralmente ou ele mesmo vai, pensando num aluno mais crítico, um adolescente, mas às vezes ele vai fazer isso representado pelos seus pais, né? Que vai tentar contestar aquele método de avaliação. Por quem que vai ser? Pelos superiores, né? Pelas instâncias superiores da escola. Então, a questão pode falar assim, o aluno, a criança e o adolescente não têm direito a contestar os métodos avaliativos, os critérios avaliativos. Lógico que tem sim. Como que vai se dar isso na prática é outra história, mas que ele tem o direito, ele tem. Tá bom?
direito de organização e participação das entidades estudantis. Aqui a gente já sabe, né? As entidades estudantis é a vida política da escola que o aluno começa a participar. Ele tem direito? Tem direito. Acesso à escola pública e gratuita. Aqui tudo bem, a gente já sabe que lá na Constituição isso daqui foi garantido. Aí o que o ECA acrescenta? Próxima à sua residência. Próxima à sua residência. Até aqui tudo bem, né? Então a questão ela pode falar assim: o aluno tem direito, o adolescente, a criança tem o direito ao acesso à escola pública gratuita, independentemente da distância. Independentemente do local onde mora. Não, depende, tem que ser próximo à sua residência. Cuidado. Aí ele continua ainda, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento aos irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo da educação. Então pense em dois irmãos, é claro que acabam morando juntos, e que estão na mesmo momento educacional. Por exemplo, estão na educação infantil, estão no ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ou estão no ensino médio. Então, se eles estiverem na mesma etapa, não é na mesma série, não é no mesmo ano, é na mesma etapa, no mesmo ciclo educacional. Se eles estiverem ali, eles têm o direito de os dois ter vagas na mesma escola. Para quê? Para que eles possam ir juntos, para que eles possam participar do mesmo ambiente social juntos, compartilhar o mesmo ambiente social juntos. No desenvolvimento, lembra, nós estamos falando de seres humanos que estão numa etapa da vida que é a etapa do desenvolvimento. E tudo isso conta para o desenvolvimento. Aí como é que a questão pode falar para vocês? Pode falar que não é garantida a vaga para irmãos que frequentem a mesma etapa educacional. Sim, é garantido. Tem que garantir aqui, ó, tá aqui, ó, garantido a vaga aos irmãos que frequentem a mesma etapa. E numa escola próxima à sua residência. Próxima à sua residência. Tudo bem? Isso aqui é objeto de prova. A gente vai trazer questões, eu vou trazer questões para vocês numa aula só de exercícios, eu vou mostrar para vocês como que isso cai. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas da escola. Os pais, então, eles têm que saber qual que é o processo pedagógico. Eles têm direito de saber isso. E eles têm direito de opinar. Olha lá, eles têm direito de participar dessas definições. Lembra que lá atrás, quando a gente estava estudando a educação na Constituição, eu falei que lá na Constituição garante que a gestão da educação ela é uma gestão que tem que ser uma gestão democrática. E o que é uma gestão democrática? Não é só o diretor que diz como as coisas têm que ser, não é só o professor que diz como as coisas têm que ser, ou o ministro da educação, nada disso. É os professores, os diretores, os funcionários da escola, você que vai ser agente, você que vai ser assistente, os alunos, os pais, a comunidade, todo mundo tem que participar, de certa forma, no funcionamento da escola e no funcionamento da educação. Então, aqui o parágrafo único traz isso, que os pais e os responsáveis, eles têm o direito de participar da questão pedagógica, do processo pedagógico. Mas eles não são pedagogos. Mas eles têm que entender o que está acontecendo ali. O professor, o diretor, tem que explicar para esses pais qual que é a proposta, por que se pretende isso. Eles têm o direito de participar e opinar dentro disso também. É os filhos deles que estão ali nesse processo. Tudo bem? Ninguém pode impor nada a ninguém. Nós somos uma democracia. Tá? Toma cuidado com isso. A questão pode falar que os responsáveis pelo processo pedagógico são apenas os professores. É apenas a direção da escola. Não é apenas. Esse apenas aqui é que lascou com tudo. Não é apenas. Os pais também devem participar. 53A, então tem uma a mais aqui, né? É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres, assegurar medidas de conscientização, prevenção
e enfrentamento ao uso e dependência de drogas ilícitas. Então, o 53 veio trazer essa obrigação que as instituições, escola, estamos pensando aqui em escola, de criar mecanismos de conscientização e prevenção e enfrentamento às drogas. Então, pode perguntar alguma coisa nesse sentido. É um dever da escola ou a escola pode ou deve? Né? Ela deve, é um dever, é uma obrigação. 54. É dever do Estado assegurar às crianças e adolescentes. Então vamos ver lá. Aqui provavelmente vai repetir muita coisa do que tem lá na Constituição. Então aqui pode ser um objeto muito grande de prova para vocês. Ó. É um dever do Estado garantir o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Lembra, dos 4 aos 17 anos, o ensino é obrigatório. A criança tem que ter vaga na escola. Os pais têm que colocar essas crianças na escola. É obrigatório. E tem que ser gratuito também. Inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então lembra, aquela pessoa que não conseguiu estudar na idade dos 4 aos 17, mas quer voltar a estudar. O acesso tem que ser garantido. O acesso tem que ser garantido em todas as etapas da vida. Lembra disso? Cai aqui lá na Constituição. 2. Progressiva. Ó, aqui caiu uma questão já, eu já mostrei isso para vocês. Né? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. A questão ela pode vir e falar assim, imediata obrigatoriedade do ensino médio. Não, é progressivo, né? Progressivo. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Cuidado, já caiu questão disso aqui. E repete o que está lá na Constituição. Preferencialmente, uma pessoa com deficiência, ela tem que ter um tratamento preferencial na educação regular. Tem que ser colocado para estudar na educação regular. Preferencialmente. A questão pode vir e falar obrigatoriamente. Não, não é obrigado. Depende da deficiência. Tem deficiências que necessitam de uma educação especial, de um ensino especial. Então, cuidado com isso. Então, está repetindo o que está lá na Constituição. Atendimento em creche pré-escola até os 5 anos. Já caiu também. Então, desde quando nasce até os 5, a educação infantil, né, que é a creche e a pré-escola, até os 5 anos, do 0 aos 5. A questão pode falar que é dos 2 aos 5. Pode falar que é até os 3. Tentando te confundir. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e de criação artística, segundo a capacidade de cada um. Que tudo bem. A capacidade de cada um é para esse acesso diferenciado. Oferta de ensino noturno, isso aqui também cai, hein? Ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, ou seja, aquele adolescente que trabalha, ele tem o direito de frequentar a escola no período noturno, obrigatório e gratuito. Até os 17 anos é obrigatório e tem que ser gratuito. E esse ensino noturno, ele é de acordo com as condições do adolescente e não da escola, do adolescente. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e saúde. Isso aqui também, né? Não é só dar a aula, tem que também dar aquela estrutura em volta, né? Transporte, alimentação, material didático para aquelas crianças e adolescentes poderem estudar. Aí vem os parágrafos, né? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito subjetivo, é um direito do sujeito, não é um direito do professor, não é um direito da escola, não é um direito da sociedade, não é um direito do prefeito, é um direito da criança, é um direito do sujeito ali, da criança, no adolescente. Desculpem. 2. O não oferecimento do ensino é obrigatório pelo poder público, sua oferta irregular. Importa a responsabilidade da autoridade, né? Se o prefeito deixar de oferecer, se o governador, se o presidente deixar de oferecer esse ensino que é obrigatório, ele vai ser responsabilizado. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência. Então, a frequência escolar deve ser controlada. Todos os alunos que estão naquela idade de frequentar o ensino fundamental devem ser conhecidos, devem ser
recenseados pelo poder público e a frequência deve ser controlada. No entanto, que a gente vai ver daqui a pouco sobre essa questão de falta, o que acontece, né? Qual que é a obrigação da escola. Então tem que ter essa frequência aí. Os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular seus filhos ou pupilos, olha que bonito, pupilos, na rede regular de ensino. Matricular seus filhos na rede regular de ensino se eles estiverem lá naquela idade, né? De 4 a 17 anos. É a idade obrigatória. Eu vou repetir porque isso cai muito. De 4 a 17 anos. É obrigatória, é uma obrigação dos pais. Se os pais deixarem de matricular os filhos que estão em idade obrigatória, eles podem ser responsabilizados criminalmente, inclusive. Tá? Então, fiquem espertos com isso. Os dirigentes, então os diretores de estabelecimentos de ensino fundamental, comunicarão ao Conselho Tutelar. Então vamos pensar aqui uma obrigação que os dirigentes, né, diretores, coordenadores, etc., têm de comunicar ao Conselho Tutelar. Em caso de maus tratos envolvendo os alunos, então se eles detectam ali que um aluno está se envolvendo numa situação de maus tratos, é uma obrigação. É uma obrigação, tá? Eles têm que comunicar. Lembra, você trabalhando numa escola, você passa a ser um garantidor. O garantidor ele tem umas obrigações legais mais pesadas, entendeu? Então o dirigente ele tem que comunicar ao conselho tutelar se a criança está em maus tratos, se faltas reiteradas, reiteração de faltas, e depois a gente vai ver lá na lei de diretrizes e bases como é que funciona isso, né? Quantas faltas seguidas, se é 15, se é 20, quantas faltas seguidas, aí já tem que comunicar ao conselho, quantas faltas alternadas, tem que comunicar ao conselho tutelar para que o conselho avalie por que essa criança está faltando, não pode faltar. E também as questões de elevada repetência, né? Os elevados níveis de repetência de algum aluno, de desenvolvimento ali, tem que ser comunicado ao conselho para que o conselho tome aí as medidas necessárias. Então essas são as obrigações. O que mais pode cair aqui é a questão das faltas, tá? Porque isso aqui se comunica lá com a lei de diretrizes e bases, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é uma obrigação comunicar ao conselho tutelar com relação a isso. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, todas as medidas para reincluir uma criança e uma adolescente na educação, tipo, vamos pensar numa criança que não entrou na escola no seu período ideal, perdeu muitos anos de ensino. Essa criança ela vai precisar recuperar esse tempo, vai precisar recuperar esse desenvolvimento que foi perdido. Então, é uma obrigação do poder público estimular isso, estimular com que seja pensado um calendário, uma seriação, um currículo, meios e estratégias para poder readequar essa criança que foi excluída no ensino fundamental obrigatório, né? Que agora deve estar virando um adolescente, né? E foi excluído no ensino fundamental obrigatório. Então é uma obrigação do poder público. 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprio do contexto social da criança. A gente falou lá do direito ao respeito da criança e do adolescente, né? E aí a gente fala, por exemplo, de religião, a gente fala de questões culturais, né? Garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Então, isso aqui se comunica com o que a gente falou lá sobre a questão do respeito, o direito ao respeito que a criança e o adolescente têm que ter. Então, no processo educacional, quando vai se pensar a dinâmica da escola, a dinâmica das aulas, o currículo e tudo mais, tem que se pensar isso respeitando os valores culturais de uma criança. Por exemplo, uma criança que a religião
por exemplo, não pode ter uma atividade no sábado. Eu esqueci qual a religião, mas eu sei que tem uma aí, acho que é adventista. A escola vai fazer coisas obrigatórias ao sábado? Ó, se ela fizer isso, ela está desrespeitando um valor cultural dessa criança e desse adolescente. Então, tem que se criar mecanismos para que essa criança e adolescente não seja excluído disso. Por exemplo, o Enem. Acho que não sei se é no sábado ou se é no domingo. Agora eu estou confundindo, mas o Enem. O Enem, por exemplo, ele é aplicado aos domingos, só que ele tem uma segunda aplicação que respeita alguns valores culturais. Tá vendo? É uma forma de você pensar em abranger todos os estudantes. Independente da sua cultura, independente da sua religião, independente do seu contexto. Né? O contexto social e cultural ele tem que ser levado em consideração, na verdade. Não é independente, ele tem que ser levado em consideração. Tá? E aqui a gente já entraria nas garantias processuais. Isso aqui eu posso fazer uma outra aula rapidinho. Então, nós analisamos lá do 53, né, que fala sobre a questão da educação, repete muita coisa do que tem na Constituição, então fique atento a esses aspectos. E no próximo vídeo a gente fala aqui desses dois artigos que fala sobre as garantias processuais.